metade desse valor. Como assim? Vamos ver alguns exemplos. Bom, digamos que eu tenha uma semibreve, ok? E aí eu vou colocar um pontinho na frente dela, tá bom? Então esse pontinho vai aumentar sempre metade dessa semibreve aqui. Ou seja, isso aqui vai ser igual a uma semibreve mais uma mínima, que equivale a metade da semibreve, tá bom? A gente pode notar da seguinte maneira, isso aqui. Tá bom? Se eu tiver uma mínima pontuada, isso aqui vai ser a mesma coisa de uma mínima ligada à metade dela, que seria uma semínima. Bom, isso aqui é a forma genérica de pensar no caso. Se eu fosse pensar, por exemplo, no denominador, alguma coisa para o denominador 4, aí eu vou atribuir valores para isso aqui. Ou seja, essa nota aqui seria, sem o ponto de aumento, ela valeria 4 tempos. Nesse caso aqui, do denominador igual a 4. Com o ponto, aumenta mais metade de 4, que seria 2. Ou seja, ficaria 4 mais 2, iria para 6 tempos. Nesse caso aqui, eu teria, sem o ponto, eu teria 2 tempos nessa nota. Com mais o ponto, iria mais 2, mais metade de 2, que é 1. Ou seja, 2 mais 1 aqui da semínima, que iria para 3. Se eu ainda pegar a semínima pontuada, isso aqui seria igual a semínima ligada a uma cocheia. Pensando com o denominador igual a 4, eu teria isso aqui no denominador igual a 4 é igual a 1, mais metade de 1, que é igual a meio. Ou seja, 1 mais meio aqui, que equivaleria a 1 tempo e meio. Posso pensar no ponto de aumento em relação às pausas também. Então, por exemplo, se eu pego uma pausa de mínima e coloco o pontinho na frente, isso aqui seria uma pausa de mínima mais uma pausa de semínima, que equivaleria a metade da mínima, tá bom? Pensando com o denominador 4, eu teria 2 mais 1, que equivaleria a 3. Esses exemplos que a gente acabou de ver se referem ao ponto de aumento simples. Nós temos ainda o ponto de aumento duplo, triplo e etc. Normalmente, a gente não usa o triplo. Na prática, a gente não usa o triplo. Normalmente, o simples é o mais usado e, no máximo, um duplo, tá ok? O que seria o ponto de aumento duplo? Seria isso aqui. Se eu tenho uma semibreve e coloco 2 pontos, que é o ponto de aumento duplo, isso aqui equivaleria ao seguinte. Eu tenho a semibreve, que é o original. Esse primeiro ponto seria metade da semibreve, que seria uma mínima. E esse segundo ponto seria metade do primeiro ponto, ou seja, metade da, se a primeiro ponto equivale a uma mínima, o segundo ponto equivaleria a uma semínima. Se eu for pensar isso atribuindo valores, pensando, por exemplo, no denominador igual a 4, aqui eu teria 4 tempos, esse ponto valeria metade de 4, que é igual a 2, e esse ponto aqui valeria metade do primeiro ponto, ou seja, valeria 1, ou seja, eu teria 4 mais 2 mais 1. Isso aqui equivaleria a 7 tempos. Bom, o ponto triplo seria a mesma coisa. Se eu pensar, por exemplo, na semibreve com 3 pontos, isso equivaleria a semibreve ligada a uma mínima, ligada a uma semínima, que é o segundo ponto, e o terceiro ponto seria metade desse segundo ponto. Se esse segundo ponto equivale a uma semínima, então esse terceiro ponto seria uma colcheia. Se eu fosse pensar em valores, por exemplo, no denominador alguma coisa por relação a 4, nós teríamos 4 mais 2 mais 1 mais meio, que seriam 7 tempos e meio. Bom, na sua tela, então, você tem um exemplo do que seria o ponto de aumento simples e o duplo. Então, no primeiro exemplo aí, em relação ao ponto de aumento simples, você tem uma semibreve pontuada,
que equivaleria a uma semibreve mais uma mínima. Tá bom? O que eu quero dizer com esse 1 mais 1 meio? Seria a nota inteira mais metade dela. Ok? E no duplo, nós temos uma semibreve com ponto duplo, ponto de aumento duplo, que equivaleria a uma semibreve, mais uma mínima mais uma semínima, tá bom? Ou seja, é a nota inteira mais metade dessa nota inteira mais um quarto dessa nota. Ou esse um quarto também poderia ser substituído por metade do primeiro ponto. Vou falar agora sobre o ponto de diminuição, também conhecido como staccato. O ponto de diminuição, ele tem a função oposta ao ponto de aumento. Como assim? Enquanto o ponto de aumento tem a função de aumentar o valor da nota, como o próprio nome diz, o ponto de diminuição tem a função de diminuir, tá ok? Nós temos 3 tipos de ponto de diminuição: o simples, o brando e o seco. Como é que funciona cada um deles? Bom, o simples, ele seria um ponto colocado em cima ou abaixo da figura. Como assim? Por exemplo, se a haste é para cima, o ponto fica aqui embaixo. Se a haste é para baixo, o ponto vai ficar aqui em cima. Tá ok? E qual seria a função do staccato simples? Bom, vamos ver um exemplo. Se eu pegar uma mínima e colocar um staccato simples, esse staccato vai fazer o seguinte com essa figura. Ela vai dividir o tempo dela em metade figura e metade pausa. Ou seja, o que era uma mínima vai ficar figura de semínima e pausa de semínima. Um outro exemplo, colocar um ponto de diminuição simples aqui nessa semínima. Metade figura ficaria como cocheia. Metade pausa, pausa de cocheia. Ok? Então, o staccato simples sempre faz isso. Diminui a figura em metade figura e metade pausa. Bom, tem esse exemplo então em que eu coloquei um staccato simples em todas as notas. Ok? Essa seria a notação simplificada. Como é que seria a execução disso? Bom, aqui nessa primeira nota é um Mi, nós vamos dividir em metade cocheia, metade pausa de cocheia, ok? Metade da nota aqui um tempo vira meio, a outra metade vira metade em pausa. Mesma coisa aqui, é um Sol, que é um tempo, vai ficar só meio, e a outra metade em pausa. Aqui nós temos 2 tempos no Mi. Dividindo na metade, vai ficar só um tempo e a outra metade em pausa. Aqui um Dó, um tempo no Dó, a outra metade em pausa. Um Lá como cocheia, a outra metade em pausa. E nós temos finalmente um Mi em cocheia, a outra metade em pausa. Essa seria a execução desse exemplo aqui. Um outro staccato é o chamado staccato brando. Enquanto o staccato simples ele divide em metade figura e metade pausa, o staccato brando ele separa em 4 partes, colocando 3/4 em figura e 1/4 apenas em pausa. Alguns exemplos. Bom, o staccato brando ele é um pontinho com um traço, ok? Que pode ser tanto para baixo quanto para cima, dependendo da arte, tá bom? Então, nesse caso aqui, que nós temos uma semibreve com staccato brando, se eu dividir uma semibreve em 4 partes, eu teria 4 semínimas, ok? Então, se eu pegar 3/4 em figura e 1/4 em pausa, eu teria exatamente isso. 3/4, que seriam 3 semínimas, e 1/4, que seria uma semínima somente. Então, juntando 3 semínimas, o que dá 3 semínimas? Dá uma mínima pontuada. Ok? E 1/4 em pausa, que seria uma pausa de semínima. Se eu fizer a mesma coisa para a mínima, bom, se eu pegar a mínima e dividir em 4 partes, eu tenho 4 cocheias. Ok? Então, eu teria 3/4 em figura, 1/4 em pausa, ou seja, 3/4 equivaleria a 3 cocheias.
que dá 3 cocheias? Uma semínima pontuada. E o que dá a última parte seria uma pausa de colcheia, ok? Bom, aqui temos um exemplo, então, de várias notas usando staccato brando. Perceba o seguinte, quando a gente tem várias notas com staccato brando, a gente pode colocar o ponto, como se fosse staccato simples, e colocar uma ligadura. Isso é a mesma coisa do que eu colocasse isso aqui, tá ok? Inclusive eu poderia incluir essa nota nessa ligadura toda, tá bom? Mas eu quis deixar de fora só por uma questão didática mesmo, tá bom? Bom, como é que seria então isso aqui? A primeira nota tem, nesse caso, um tempo, tá bom? Como é que eu faria então o staccato brando? Se eu dividir um tempo em 4, eu vou ter 4 partes de um quarto de tempo, que seria, nesse caso aqui, seriam 4 semicocheias. Então eu teria 3 quartos de som e 1 quarto de silêncio, tá bom? O que seria 3 quartos de som? Se eu juntasse isso aqui tudo, essas 3 notas, daria a mesma coisa que uma colcheia pontuada, tá bom? Então aqui seria um Mi com uma colcheia pontuada, e aqui eu teria uma pausa de semicolcheia, que equivaleria à última semicolcheia aqui. Mesma coisa aqui, um Sol com colcheia pontuada, e aí outra pausa de semicolcheia. Aqui eu tenho 2 tempos. Dividindo dois tempos em 4, eu tenho 4 partes de metade de tempo, que seria equivalente a 4 colcheias. Então, 3 quartos de colcheia e 3 quartos de som e 1 quarto de pausa. Se eu juntasse essas 3 colcheias aqui, seria igual a uma semínima pontuada, mais uma pausa de colcheia respectiva à última colcheia ali. Então aqui seria uma semínima pontuada e uma pausa de colcheia, semínima pontuada no Fá, ok? Bom, então, essa semibreve aqui, separando em 4 partes, eu teria 4 semínimas, que equivaleria aqui então a 3 semínimas em som e uma semínima em pausa. Se eu juntasse essas 3 primeiras aqui, eu teria uma mínima pontuada. E aqui, uma pausa de semínima, ok? Então aqui seria um Mi em mínima pontuada e uma pausa de semínima. Por fim, nós temos o staccato seco, que é o contrário do staccato brando, ou seja, enquanto o staccato brando dá 3 quartos de figura e 1 quarto de pausa, o staccato seco é o inverte, ou seja, é 1 quarto de figura e 3 quartos de pausa. Bom, o staccato brando ele é denotado por um triângulozinho pintado, que pode ficar em cima ou embaixo da nota, dependendo da arte, tá ok? Então, nesse caso aqui, que nós temos uma mínima com staccato brando, eu vou separar isso aqui em 4 partes, seriam 4 colcheias. Ao contrário do seco, seria só 1 quarto em figura e 3 quartos em pausa. Então seria uma colcheia em figura, 3 quartos em pausa, juntando isso aqui tudo em pausa, seria uma pausa de semínima pontuada. Então isso aqui seria uma colcheia e uma pausa de semínima pontuada. Pensando na semibreve, então, se eu separasse a semibreve em 4, seriam 4 semínimas, onde eu teria uma semínima somente em figura e 4 em pausa, ou seja, teria uma semínima aqui em figura. Se eu somasse essas 4 aqui, ficaria uma pausa de mínima pontuada. Então eu teria aqui semínima, pausa de mínima pontuada. Bom, nesse exemplo, então, nós temos essas 4 figuras com staccato seco. Como é que seria a execução disso? Bom, aqui, que é uma mínima, nós separando em 4 partes, seriam 4 colcheias, como já fizemos lá. Então seria uma colcheia em figura e 3 colcheias em pausa, que equivaleria a uma semínima pontuada. Aqui,
Uma semínima, se eu dividir em 4 partes, seriam 4 semicolcheias. Vou pegar, então, uma somente em figura e 3 em pausa. Se eu somar 3 pausas de semicolcheia, eu tenho uma pausa de colcheia pontuada, ok? Então, aqui eu tenho um Lá em semicolcheia, pausa de colcheia pontuada. Sol em semicolcheia, pausa de colcheia pontuada. Acabou o compasso,